Então, hoje a gente tem o tema proposto, que é o de falar sobre crenças, porque a gente vem trazendo esse destrinchar de três palavras tão usadas aqui, que é padrão, crença e hábitos. E aí a gente começa a usar as palavras como se elas por si só dissessem alguma coisa, e a gente vai criando preconceitos ou conceitos e vai se apoiando em bases muito frágeis, né? E aí a gente começou pelo padrão, porque dessa perspectiva, porque também isso aqui é uma perspectiva, não é uma verdade absoluta, muito menos definitiva, mas a gente começou pelo padrão, porque nessa perspectiva o padrão é uma manifestação de uma organização de algo que não, de algo que para a gente é um mistério. Então, se a gente começar na percepção de que, na narrativa, né, de que tudo é um grande vazio, um campo de vacuidade, e aí algum mistério ocorre que vai gerando padrões que a gente tem visto dessa perspectiva, que são organizações que geram uma forma, organizações que geram uma matéria, mesmo que às vezes imaterial, né? Que gera um contínuo, uma base válida para que as relações aconteçam. Então, gera um contínuo. Então, se a gente vai olhar em qualquer padrão da existência, existe ali um contínuo, mesmo que impermanente, que imprevisível, mas essa contenção nesse contínuo. Isso a gente está chamando de padrão. Então, a minha digital é um padrão contínuo, sempre vai ser a minha digital, esse mesmo desenho, porém ela está o tempo todo se transformando, são novas células que compõem esse padrão. Então, ele tem um contínuo e ele é imprevisível porque ele não me determina. A minha digital não diz o que eu posso fazer, da maneira que eu vou atuar, mas ela me dá uma contenção de atuação. Então, a gente tem visto por essa perspectiva o padrão como uma organização de iniciação, de abertura e não de fim. Não determina, mas ela gera uma abertura para a criação. E aí a gente fez esses encontros anteriores para caminhar um pouco nisso, né? Nessa ideia de padrão. E hoje a gente vai partir do padrão para entrar na crença, e também é uma perspectiva e é um caminhar aqui juntos, né? Porque ele é muito mais amplo do que a gente poderia alcançar estando dentro da crença. A gente não está fora, né, para poder olhar e falar sobre, a gente já está dentro. Então vamos caminhar aqui juntos para isso. Então, se o padrão ele aparece numa ilusão, então vamos voltar um pouquinho e a gente tem aqui a Cuca para dar qualquer ajuda necessária. Se a gente está falando que uma aparência se faz, né? Algo se apresenta, como por exemplo uma flor, ela se apresenta, a gente pode reconhecer o padrão que dá a contenção dessa flor. Mas a gente sabe que a flor é a mera aparência e que existe antes, a verdade última dessa flor é a vacuidade dela, é o vazio dela. Por isso que eu sempre insisti em assistirem os vídeos sobre vacuidade, que é para a gente poder ter uma certa base para essa conversa que parte desse princípio, né? Então, eu tenho ali uma flor num padrão flor.
Esse padrão é iniciador dessa flor. Essa flor não se determina por causa desse padrão, mas é iniciador, é o que possibilita ela existir na relação. Mas aí ela vai se relacionar com o solo, com todas as suas relações, e isso vai gerar uma imprevisibilidade. E que para alguns olha aquela flor e fala assim, flor, linda, perfume. Para outros olha aquela flor e fala alergia e começa a espirrar. Outros olham aquela flor e fala comida. E outros nem olham a flor e pisam nela e nem percebeu. E isso falando de uma perspectiva pequena do ser humano. Imagina de todos os seres vivos que compõem a relação com aquela flor. Então, ela é uma base válida para dizer flor. E essa base válida, aqui eu estou reconhecendo como um padrão. Então, é um padrão iniciador que dá uma base válida para dizer flor. A crença, ela também precisa de uma base válida para existir. A crença é uma prática, até onde a gente acessa, é uma prática só entre humanos. Animais e plantas e pedras, pelo que a gente entende, elas não têm crenças. Então, é um campo, é um padrão aberto nas relações, né, que vai entrar em variação, em permanência, em previsibilidade nesse contínuo, nesse padrão contínuo, mas sempre determinado por digamos, um DNA. Então, uma girafa, aquele animal não cresce o pescoço por uma crença. Ele cresce o pescoço pela busca e aí o DNA se transforma e o pescoço fica grande. Então, depende do DNA para poder ter a transformação. Os seres humanos desenvolvem, pela habilidade da linguagem e pela habilidade de gerar narrativa com a linguagem, porque não basta a linguagem, senão, porque outros animais eles também têm linguagem, mas a capacidade de desenvolver narrativas com a linguagem é que faz com que a gente tenha a capacidade de desenvolver crenças. E crença, eu diria assim, que se o padrão ele depende, ele é baseado numa ilusão, se o padrão é baseado numa ilusão, mesmo sendo uma base válida, eu posso falar é uma ilusão, não é isso que eu estou vendo? Mas é uma base válida eu tenho uma base válida para essa ilusão, isso é um padrão. A crença é uma ficção. Então, a base válida para uma crença é ficcional. Deixa eu ver que alguém falou uma coisa aqui. É para Cuca. Cuca, isso que a Ana descreveu é mais ou menos o que se chama aspecto grosseiro, sutil e secreto no budismo. Bom, eu vou deixar depois que a Cuca entra, porque não importa muito, só para a gente não querer entender isso. Isso é uma coisa importante da crença também, né? O que a crença, por que existe crença? Porque a crença nos dá muito poder. Então, a crença nos dá a possibilidade de uma organização. O Harari fala bastante isso no livro dele, Sapiens. Por que os seres humanos, por que o Homo sapiens, aparentemente tão mais frágil fisicamente do que o Neandertal e outros humanos que já existiam na Terra quando o Homo sapiens apareceu, por que o Homo sapiens dizimou todos os outros? E uma das teorias é porque o Homo sapiens cria narrativa. E a narrativa cria crenças. E a crenças gera poder, gera uma união. E essa união entre os sapiens é feita à base de crenças. E a crença é feita à base de ficção. Então, por exemplo, a gente tem uma crença coletiva muito grande. O dinheiro é uma crença coletiva muito grande, é um acordo, uma convenção, e ela não tem uma base válida
num padrão biológico. Ela tem uma base válida numa ficção. Então, se eu tenho uma nota de dólar, é convencionado que ali tem uma base válida ficcional, porque se eu pego aquela mesma nota, se eu pego e desenho ela num caderno, e sou uma grande desenhista e faço igualzinho o desenho daquela nota, não vale. Porque essa ficção é além do material, né? É uma ficção, além de tudo, imaterial. Então, eu preciso de muita narrativa, eu preciso de muita imaginação, eu preciso de qualidades que os seres humanos conseguem desenvolver para poder sustentar uma ficção virando uma base válida para uma crença. E qual é o motivo, talvez, da gente ter crenças, investir tanto nas crenças? Porque elas nos traz o poder. Ela nos dá possibilidade de poder, né? Cuca, você quer falar alguma coisa? Não, tá. Porém, dá um poder muito frágil, porque como a crença é baseada numa ficção, é um poder muito frágil, porque eu posso, por exemplo, ter bases válidas, né? Então, por que o dinheiro se faz uma base bem válida? Porque além de ter toda a apresentação dele, a nota, a ideia por trás, a narrativa por trás, funciona. Eu pego esse dinheiro, compro alguma coisa e recebo aquilo que eu comprei. Então, funciona. Então, eu posso falar assim, não é crença, é real isso. Isso acontece. Eu tive a experiência concreta, ninguém me falou. Não estamos falando de Deus, não estamos falando de coisas imateriais, estamos falando de coisas bem reais. Eu tenho dinheiro na mão, eu fui lá, eu comprei, eu recebi alguma coisa. Então, isso não é crença. Isso é real. É um real baseado, é um real sustentado por crenças, é um real sustentado por ficção, por convenção, por uma narrativa. Então, está bem longe de ser real, mas é uma experiência que vai tendo uma base válida bem forte, né? Porém, ao mesmo tempo, é muito frágil. Então, por exemplo, se você tem... aconteceu muito isso, né, durante as guerras, onde as pessoas elas saíam dos seus países para ir para algum outro lugar mais seguro e levavam todo o seu dinheiro, e aquele dinheiro que até então valia muito, de repente não valia absolutamente nada. Então é muito frágil. Ou eu tenho uma crença muito grande, uma fé muito grande, e aí me acontece uma desgraça e a minha fé termina. Então ela é forte, ela é poderosa, mas ela é frágil, porque ela tá, a base dela, o que valida uma crença é uma base válida. Então não é qualquer coisa que cola. Então eu posso inventar qualquer um pode inventar um dinheiro. Hoje em dia, ainda mais com a criação, a base válida que te permite criar dinheiro virtual, eu posso criar um dinheiro. Então eu pego essa base válida, por exemplo, que distribui os dinheiros, não me vê o nome agora, mas essa base válida que distribui Bitcoin e outras notas, eu pego e crio, conforme regras estabelecidas, e jogo isso no sistema. Agora, se ninguém usar esse dinheiro, ou se esse dinheiro não servir para comprar nada, ele perde completamente, ele nem ganha, né? Então, o que eu preciso, além de ter uma base válida ficcional para poder sustentar uma crença, eu preciso de uma narrativa bem forte para que outras pessoas se sintam convencidas de que aquilo tem um valor. E aquele valor é baseado numa ficção, é baseado numa criação. Então a gente poderia dizer, né, crença, até a palavra é bem próxima, crença, ela é uma criação.
E toda a criação, ela se sustenta por ficção. E nada disso é bom ou ruim, nada disso é mais importante ou menos importante. Mas tudo isso mostra a fragilidade que as crenças têm. Então, o que a gente faz para fortalecer uma crença? Através de artefatos, você fortalece uma crença. Porque aí vai materializando. Então, por exemplo, uma religião vai produzindo muitos artefatos, né? Vai produzindo muitas figuras, estátuas, imagens, velas, templos. E são artefatos que podem estar mais sintonizados com padrões orgânicos ou menos. Então, por exemplo, alguém vai lá e cria um templo. E esse templo, ele reproduz, que a maioria dos templos, aliás, todos os templos antigos são assim, né? Esses templos modernos, essas igrejas modernas é que não ligam para isso, mas esses templos antigos, todos eles produzem aquela regra de ouro, que a gente reconhece como Fibonacci, que é a mesma, que é o padrão orgânico, que vai fazendo com que as suas partes vão, uma parte menor está relacionada a uma parte maior, da mesma maneira que essa parte maior está relacionada ao todo. Então, você vai fazer a medida daquele templo, das janelas, as disposições, da cúpula, e tudo isso tem uma regra de ouro ali, né? Que reproduz um padrão. Então, talvez isso desperte em nós uma base mais forte para poder validar essa ficção, que é esse templo, como um lugar importante para estar ali dentro, para fazer coisas importantes e se conectar com coisas importantes. Agora, para um templo se sustentar no fundo de quintal, como hoje em dia a gente sabe dessas igrejas contemporâneas funcionam, algumas, né? Funcionam assim, a narrativa tem que ser mais forte. E a pessoa tem que estar mais fragilizada. Quanto mais fragilizada a pessoa está, mais possível é dela enganjar, dela se conectar com uma crença. Porque aí ela busca alguma coisa que compense essa fragilidade. Então, as crenças, a gente não está aqui para dizer se crença é bom ou ruim, se a gente tem que eliminar a crença ou não, e qual crença a gente tem que ter. Crença é uma capacidade da humanidade. É uma capacidade do nosso desenvolvimento linguajário, é uma capacidade da nossa capacidade de gerar narrativas. O que hoje a gente está vendo é que as nossas crenças elas estão muito desconectadas com o seu iniciador, que a gente poderia dizer que são os padrões orgânicos, e os padrões com o seu iniciador, que a gente poderia dizer que é a vacuidade deles. Então, talvez uma maneira da gente poder fazer com que essas crenças, com a nossa capacidade de gerar crenças, elas estejam mais conectadas à vida, elas estejam a favor da potência da existência, seria fazer com que as crenças estivessem mais conectadas a padrões que são abertos, que são iniciações e não fins, não deterministas, e com isso estivesse conectada ao vazio, à sua vacuidade. Porque senão essas crenças vão criando narrativas que são muito perigosas à potência da vida, que é o que a gente vai vendo acontecer. Hoje a gente já vive uma vida baseada em crenças desconectadas, em crenças muito fortes que se sustentam porque elas se fazem válidas por artefatos, por narrativas fortes e por fragilidades, e faz com que a gente tenha
uma produção de vida que é antivida, que destrói a potência de vida na Terra. Então, quando a gente... Como é que a gente percebe que alguma coisa é antivida, né? Na destruição de si mesmo, porque a gente não está destruindo, a gente está modificando o planeta Terra, mas a gente não está destruindo o planeta Terra, né? Vai modificando ele. O que eu quero dizer é que o ser humano vai terminar antes do que o ser humano seja capaz de destruir a Terra, é óbvio. Não vai ficar o ser humano com uma Terra destruída. Antes disso, ele se destrói, né? Então, a gente vai vendo... por exemplo, a gente tem Minas Gerais que está vivendo essa catástrofe, né? Belo Horizonte, Sabará. E aí a gente começa a poder criar uma narrativa e uma crença de que a chuva ela está destruindo o ser humano e de que tem um Deus fazendo com que essa chuva venha para destruir e começa ali pelos mineiros, não sei o porquê, sendo que os mineiros são nossos preferidos aqui, mas está acontecendo isso. Acontece que quando você percebe que o ser humano vai lá e por alguma crença em desconexão com o padrão da natureza, em desconexão com a vacuidade que gera esse padrão, vai lá e acredita que pode asfaltar todos os rios, então vai lá e mete asfalto sobre todo o rio e constrói o que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser, essa vida que está acontecendo subterrânea, ela está viva e uma hora ela pode vir com toda a sua força, e não é uma força anímica nesse momento, pelo menos que eu estou falando, não é uma força divina, é divina, mas eu estou dizendo não é uma vingança, é uma força do seu próprio padrão ali ativo, e essa força faz com que a água venha e destrua o asfalto. Então não é a chuva que está destruindo o ser humano, é o ser humano que está criando uma vida insustentável, porque por mais crença que você tenha, por melhor narrativa que você tenha, você não vai, e por mais poder que as crenças te dão, você não vai ganhar o poder de controlar a chuva e de controlar as águas. Porque se a gente está conectado com padrão e com vacuidade, a gente tem uma outra relação com a natureza. E não que a natureza está contra o nosso projeto de vida, que é asfaltar toda a cidade, que é criar uma grande avenida em cima de um rio e fingir que lá não tem nada, lá embaixo. Então, a gente está vendo que as nossas crenças, que nos dá muito poder, e as crenças, quanto mais coletivas elas são, mais poder você tem, a gente vai vendo que essas crenças, elas estão tão desconectadas, então o problema não é a crença, o problema é a desconexão, elas estão tão desconectadas que fazem a gente criar experiências e experimentos na vida de autodestruição. E essa autodestruição se dá não porque a gente tem uma crença, mas porque a gente tem uma crença desconectada ao seu padrão iniciador, que é a materialidade da vida, e a verdade última, o vazio, a vacuidade, da onde surgem todas as aparências, todas as ilusões. E essa ilusão, ela não é negativa, essa ilusão é o que a gente chama de vida. E a ficção é um modo de estar na vida. E ele também não é negativo. O problema é a desconexão de todas essas capacidades humanas. E aí, como é que está chegando aí essa perspectiva? Como é que chega em vocês? Para a gente seguir aqui. Qual é a sensação? Qual é a percepção? Eu queria saber se
Porque, eu não sei, do que eu estou entendendo, acho que a principal crença que nós no Ocidente temos é na ciência, né? Nós achamos que a ciência é... Hoje em dia, a ciência é como se fosse uma religião, exatamente, no pior sentido da palavra. Então, toda essa desconexão com a natureza, com o mundo divino, mágico, com tudo isso vem da nossa percepção de que é uma separação. Ciência torna a Terra um objeto a ser usado, extraído a nosso serviço, as plantas estão a nosso serviço, os animais estão a nosso serviço. Isso é uma crença absolutamente destrutiva, né? Sim, Então, é só isso, para incluir a ciência como a principal mistificação que existe. Não que a ciência seja isso, mas ela é usada dessa forma pelo capitalismo, né? sim, mesmo porque a ciência ela não existe, ela não é uma entidade por si só, né? Ela não é um ser vivo que se apresenta. A ciência é uma criação humana baseada em crenças desconectadas. Então, vai Sim. lá e é um poder, é uma maneira de usar uma narrativa para ganhar mais poder. Então, a narrativa. Desqualificando Sim, desqualificando qualquer outra abordagem. Esse é o ponto, né? O exatamente. que a gente chama de ciência ocidental desqualifica qualquer outro mundo, qualquer outra abordagem. Isso que é o terrível. Exatamente. Desqualifica, requalifica. Agora, a questão é que ninguém nos obriga a acreditar, a ter a crença de que a ciência ela é algo absoluto. Ninguém nos obriga a isso. Mas sim, de uma certa maneira, nos educam para isso. Então, a gente, ninguém obriga a gente a nenhuma crença. Isso que é o mágico poder da crença, porque as crenças elas não acontecem baseada no poder. Então, não adianta eu chegar e falar assim, então, como a crença cria realidades, né? Então eu vou criar minha realidade aqui mental e fazer ela acontecer, como se tivesse poder de. O poder não está nesse lugar, ele está quando ele envolve muitos campos da nossa existência. Então não adianta ser só mental. Eu preciso sentir. Então alguém pega e fala assim: que eu sinto que isso é verdade. Eu, eu acredito que isso é verdade porque eu tive essa experiência real. Eu entendo que isso é verdade porque a minha tem uma explicação lógica. E aí juntam todas essas habilidades humanas numa narrativa e aí a gente dá validade a isso. Então, não, aonde eu acho que a gente pode chegar aqui é, de novo, no mesmo lugar de sempre. É saber que não adianta a gente lutar, é uma luta quixotesca a gente querer lutar contra os efeitos disso. Ir lá e lutar contra a ciência, contra religiões que estão desqualificando potências de vida, contra escolas, contra o sistema capitalista, contra indústrias, contra tudo aquilo que a gente sustenta por crenças e que são modos e narrativas que se criaram desconectadas da vida, desconectada da natureza, desconectada do padrão iniciador de toda a vida na Terra, dos padrões iniciadores de toda a vida na Terra. Então está desconectado de tudo isso. E não adianta, está desconectado, vamos destruir tudo isso. Porque, na verdade, tudo isso não existe por si só. Tudo isso é sustentado por cada um de nós. E por todos nós em conjunto. Então, de novo, é o ser humano que precisa mudar.
E tem uma parte no ser humano que é imutável, que é que é o que dá contenção. Porque se existe uma parte que pode ser mudada na polaridade, necessariamente precisa existir alguma base imutável, que a gente está chamando de contínuo. Então, por exemplo, eu vou continuar a ser humano, pode ser um contínuo. Eu posso não mudar o meu DNA, pode ser outro contínuo. Só para a gente ter algumas bases que a gente se sente confortável em pensar como válidas, né? Que também é tudo uma ficção, mas elas são imutáveis. Nessa ficção, a parte delas na ilusão, melhor dizendo, ela é imutável. E aí tem toda a base, tem todo o campo que é completamente imutável, porque toda essa base que ela é imutável, ela é uma abertura para a criação. Se esta criação é feita em desconexão, eu vou desqualificando a vida, eu vou despotencializando a vida. Se essa criação ela é feita em conexão, a vida vai se potencializando. Então, se eu desenvolvo uma crença numa base válida que é criada desqualificando o padrão iniciador da vida, eu despotencializo a vida. Mas como é que ela se sustenta? Porque olha o que eu estou em jogo aí, ó. O jogo está assim: você vai pelo caminho da vida potente ou você vai pelo caminho da vida despotencializada? Aí todo mundo vai falar: eu vou pelo caminho da vida potente. Não, mas espera aí, deixa eu continuar a propaganda. A vida é potente, ela é impermanente e imprevisível. A vida potente, ela exige de você uma conexão, exige de você uma certa percepção de um limite, que é, bom, se este padrão inicia tal coisa, eu não vou destruir o padrão. Então, eu vou ter o padrão sempre como um limite. E a vida desconectada, despotencializada, ela pode te dar como ficção, mas você só está trocando ilusão por ficção. Como ficção, ela pode te dar a sensação de garantia, de controle, a sensação de poder. Ela pode te dar uma sensação de que você pode exercer poder sobre o outro e que alguém pode te servir, que a natureza pode te servir, que você não precisa mais estar a serviço da natureza, que a natureza agora pode te servir. Então, toda essa ilusão, toda essa ficção e toda essa despotencialização, ela veio com uma narrativa de muitos benefícios ilusórios, ficcionais. A gente não vai dizer mentirosos porque tem base válida. Vira uma mentira quando a base não é válida, né? Então, isso aí é uma mentira, é uma loucura. Mas tem base válida que nós mesmos construímos com a nossa capacidade de criação. Então, quer dizer, porque somos seres que talvez hoje em dia a gente poderia dizer que fomos educados, ensinados para poder acreditar na ficção, está cada vez mais fácil poder montar uma igrejinha no fundo de um quintal. Antes não, antes você precisava fazer um templo que no mínimo trouxesse a energia do padrão iniciador, trouxesse o divino dentro. Então você observa a natureza e vê o divino daquele padrão magicamente aparecendo do vazio. Você fala, bom, vamos fazer isso num templo religioso, vamos fazer isso na ficção, que é para poder desenvolver crenças válidas, com bases válidas, né? Então, está em nós só que cada vez mais
autoindulgentes como a gente vive, né? Na autoindulgência, que é ficar o tempo todo querendo alimentar a ficção em nós, e uma ficção desconectada da ilusão, desconectada de uma verdade última, o campo de crenças corre solto, tá aí, com grande variedade para tudo quanto é tipo de espectador, tudo quanto é tipo de ser humano. E nós somos quem sustenta tudo isso. E a gente sustenta tudo isso porque a gente está muito frágil. Então você pega qualquer tipo de até charlatanismo, a coisa é tão evidente, mas se você está fragilizado e aquilo te dá um mínimo de esperança, aquilo te dá um mínimo de promessa, aquilo te dá um pouquinho de... Você está tão despotencializado que se aquilo te dá alguma sensação de ganho e de benefício, que são sempre secundários, né? Porque sempre te exige um sacrifício para ter o benefício secundário. A crença tem isso, né? A ficção tem isso. Ela é uma base válida, porém é uma base válida ficcional. Então, ela é sustentada por sacrifício. Você pode sustentar essa base válida, mas vai precisar de sacrifício. Mas então, por que você vai se sacrificar? Porque ela te dá um ganho secundário. Quando a gente vai para o padrão da natureza, para o padrão da vida, para o padrão que nos dá essa maravilhosa ilusão de vida, não tem sacrifício. Ela primeiro surge a força dela, primeiro surge a potência dela. Então, surge a potência da vida nas plantas, nas pedras, nos seres vivos gerais, né? Dos seres vivos que habitam a Terra, surge essa potência de vida, sem sacrifício. E essa potência te dá força de criação, inclusive de ficção. Mas a gente vive uma desconexão que faz com que a gente, então, não tenha a sensação da potência, a sensação do padrão iniciador que nos dá toda a potência. A gente foi educado para não ter isso. Então, a gente já pula para a ficção e a gente vai buscar essa força na ficção. Só que a ficção tem um combinado bem claro. Primeiro, o sacrifício. Para alcançar ali, no fim, alcançar o benefício. E esse fim, ele pode ser constante, né? Eu me sacrifico aqui para logo na sequência chegar o benefício. E ele pode ser a longo prazo. E eu vou me sacrificando para o grande benefício acontecer lá na frente. Seja ele qual for, né? De uma maneira geral, é a aposentadoria. Mas existe outras que é ganhar uma vida pós-morte. Voltei aqui, já tinha caído na vida pós-morte. Então tem essa, né? Tem sacrifício. Eu me sacrifico porque eu sei que depois de morrer eu vou alcançar o reino dos céus. Eu me sacrifico porque eu sei que eu vou me aposentar e vou ganhar a vida boa de aposentado. E assim eu me sacrifico porque eu vou chegar no final do mês e vou poder ter isso. Eu me sacrifico porque chego no final do dia. Eu me sacrifico porque chego no final desse, né? Então, é como a gente foi ensinado, é como a gente perpetua, e tudo isso baseado em ficção. A ficção não é ruim. Porém, a ficção desconectada da ilusão, a ilusão desconectada da vacuidade, gera uma despotencialização muito grande da existência de todos os seres vivos. Se ainda for só da existência humana, falar, tá fazendo esse jogo ali e tá arriscando a sua própria pele, né? Mas não, a nossa capacidade de ficção e
e de criação de crenças geram realmente um dano para todos os seres vivos e isso nos dá muito poder. Então, vou falar de novo didaticamente, né? O problema não é a ficção, porque a ficção é uma valência, né? Uma qualidade dos seres humanos de criar narrativas, de criar conexões, porque se eu não tenho uma ficção, se eu me estabeleço só na ilusão do meu padrão iniciador de vida, eu tenho um campo muito menor, muito mais restrito de ação, que não é ruim, porque todo campo limitado, ele é ilimitado ao mesmo tempo. Porque em todo campo limitado, ele cria ele é ilimitado. Então, seres humanos só nascem dessa vibração até essa vibração. E cada ser humano tem uma vibração única, tem um padrão único, tem uma digital singular. Porém, está dentro desse limite. Outras vibrações só pode nascer outros seres vivos, não ser humano. Nessa limitação, pode nascer infinitas possibilidades, infinitos números. Então, a matemática ela é divina nesse sentido, né? Porque a matemática nos mostra que dentro da limitação existe o ilimitado. Põe uma vírgula e o ilimitado acontece. Acrescenta um zero e o ilimitado acontece. Então, existem várias limitações. A limitação do padrão, da ilusão, que é uma limitação maravilhosa, que faz todos os seres vivos viver o seu padrão nas relações e a gente vê como resultado coisas muito potentes. Do ponto de vista humano, é assombroso. A gente fica... É um espetáculo que a natureza produz na sua limitação de padrão. O ser humano ampliou a sua limitação. Então, a gente vê, a verdade última de todo ser vivo é a vacuidade dele. Da vacuidade surge a ilusão do seu padrão iniciador e desse padrão iniciador, no ser humano, vem a capacidade de ficção. E essa ficção, em relação e em conexão, é uma amplitude ainda limitada que gera um campo ilimitado nessa limitação. E que pode ser absolutamente a favor da vida. E o que é estar a favor da vida? É estar em conexão. É se conectar à ficção, à ilusão, à vacuidade. Estou falando de uma maneira didática. É claro que isso não acontece dessa maneira linear, né? Mas de uma maneira didática só para trazer aqui um pensamento e uma perspectiva para cada vez mais a gente ir ganhando uma consciência que nos leva a um encontro com uma força capaz de realmente mudar as nossas ações e as nossas atitudes, capaz de mudar a nossa ficção, a nossa criação, né? E não para deixar de viver a ilusão da vida, não para deixar de viver a ficção dos que o ser humano é capaz de criar. E aí, como é que chega a isso? Quais as inquietações que isso traz? Ana. Sim. Eu vou tentar fazer uma fala aqui de uma sensação que eu tive no corpo, que assim, enquanto você falava do padrão iniciador e das crenças, eu senti uma dor no cerebelo direito. E me veio a sensação de que existe dentro desse corpo, que não é corpo, né, do não corpo, essa criação divina que é o cerebelo, né? E me veio a sensação do cerebelo, eu não sei se é o cerebelo, mas eu acho que ele traz equilíbrio. Equilíbrio traz... se o cerebelo está descontrolado, você fica tonta. Acho que o cerebelo tem essa função. E me veio essa sensação de tentar ser equilibrada, né? A crença e construir esse padrão de tentar ser equilibrada.
Então, dentro disso que você, dentro dessa, eu não sei se eu entendi, eu não acho que entendi alguma coisa, mas eu trouxe para esse corpo esse cerebelo que está dentro do padrão iniciador, né? Que ele traria esse equilíbrio, não o equilíbrio da crença, o equilíbrio da vida, né? Do estar em conexão com a vida. Porém, por causa dessas crenças que eu crio, né? Que tem a ver com uma crença de que o equilíbrio é algo que precisa ser controlado, ele dói, né? Ele chega a nesse lugar de chamar a atenção, né? Que esse padrão iniciador não pode não tá ativado. Me veio isso, assim. Então, você acabou de criar uma narrativa. E as narrativas, elas são criadores de modo de vida, né? Nossas narrativas. Então, eu posso ter uma narrativa da minha experiência de vida. O Rodorovsky faz isso, né? Ele escreveu uma autobiografia inventada. Mas é claro que ele usou bases válidas para poder inventar tudo isso, porque o que ele fez? Ele mudou a ficção, mas a base válida é a mesma. Então, eu me lembro dele falando, eu não li essa biografia, mas eu lembro dele falando talvez alguma coisa assim, que ele tinha uma tia prostituta. Na narrativa da biografia dele, a tia dele era uma prostituta do presidente da República. Aí já muda, né? Então, vai criando narrativas que vão gerando outras sensações. Que a narrativa vai dando sensações para a gente, né? Então, agora, Leandra, você criou uma narrativa que vai te dando sensações. E essa é a força e o poder que ela tem. Porém, se ela se desconecta, se ela começa a virar uma pura ficção, a gente começa a ter que sustentar ela com artefatos e com artifícios, por que não, né? E é assim que a gente vai criando, vai sustentando a ficção desconectada. Então, para a gente evitar esse processo, as narrativas elas precisam ser meras narrativas e elas precisam ser usadas assim de uma maneira necessária e desnecessária, colar o necessário com o desnecessário. É necessário pensar assim para logo se tornar desnecessário. É necessário eu experimentar essa ficção para ir se tornando desnecessário. É cada vez mais rápido esse processo, porque talvez a ilusão ela é mais densa e mais lenta, e a vacuidade ela é essa coisa, esse lugar absoluto, né? Então, veja como vai mudando também o ritmo e a velocidade das coisas. Então, é ficção que seja rápida, que seja necessária e logo se torne desnecessária, que seja uma ponte para eu poder me reconectar com padrões iniciadores e com a vacuidade das coisas, que seja um processo de reconexão. Não sei se estou me fazendo entender, mas é muito importante, nessa perspectiva que eu estou trazendo, a gente nunca encontrar alguma coisa que seja o vilão da história. A não ser a desconexão. A desconexão poderia ser o vilão da história, porém a desconexão não existe por si só, né? Para existir uma desconexão, eu preciso fazer uma opção por ir pelo caminho que eu tenho uma vantagem, um benefício secundário. Então, eu diria, aqui numa narrativa, que se a gente
se conectar com esse processo, a gente cada vez mais tiver experiências que passam por vacuidade, ilusão, ficção, vacuidade num ciclo virtuoso desse processo, a gente ganhe força para poder falar não para sacrifícios em pró de ganhos secundários, para que a gente já entre em relação com um processo potente. Então, eu já entro na relação com, vamos dizer, com a alegria de atuar aquilo, sabendo que aquilo vai me exigir. Então, aquilo vai gerar encrenca, vai me exigir, vai fazer eu ter que me mover, vai fazer eu ter que reorganizar coisas. Eu vou chamar isso agora de sacrifício. O sacrifício é secundário. Eu entro com benefício para ter o sacrifício secundário, mas é o benefício que me sustenta e não o sacrifício. Se me faço entender aqui. A Érica falou, eu pensei em como o Teatro dos Sonhos representa bem esse padrão de iniciar um sacrifício para ter um ganho secundário. Assim como muitas religiões, o porquê faz sentido para as mulheres que buscam o sagrado feminino criar essa ficção. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu vou fazer um sacrifício para ter um ganho secundário. Agora, quando é que alguma coisa dessa nos pega? Na fragilidade. E se a gente nasceu numa sociedade que nos ensina, ela vai lá e nos condena a uma ilegitimidade, a um não pertencimento, então a gente nasce numa sociedade, numa cultura que inicia numa condenação. Você nasceu pagão, você nasceu ilegítimo e você nasceu sozinho. E agora use essa vida para se legitimar, para deixar de ser pagão, para se tornar um crente, para pertencer, e é para isso que você viveu. Então, a vida é um sacrifício e eu vou ganhando, vou tendo os ganhos secundários. Agora, se a gente vai para a perspectiva da experiência, por isso que eu digo essa prática constante de você ter a experiência da vacuidade. E aí você vai para essa experiência. E essa experiência te apresenta um padrão que a gente vai chamar aqui de biológico. Esse padrão de biológico te abre infinitas possibilidades de criação. E essa criação, ela surge por um entusiasmo, surge por um transbordamento, surge por uma alegria. E aí você entra na encrenca. E a encrenca é o trabalho da vida. Mas o que sustenta isso... Vou dar um exemplo bem concreto a todos nós aqui. Se apaixonar, a paixão. Então você está ali e de repente você encontra com alguém que você se apaixona perdidamente. Essa paixão, ela vem de um impulso alegre. Ela vem de um impulso tesudo, de uma vontade de estar com o outro, de aceitar, de se abrir para a diferença, de fazer com que agora o outro vai te transformar e você vai se transformar na relação. Então, a paixão aparece e depois vem o trabalho, que é você se abrir para se transformar. É uma encrenca tremenda se apaixonar, porque é um convite para se abrir para se transformar. E se abrir para se transformar é o trabalho sustentado pela alegria dessa paixão. Mas inicia na alegria. Estou dizendo alegria nesse sentido de transbordamento, de vontade de viver, de isso que a gente sabe que, ou talvez saiba que é alegria. Diferente de quando eu inicio as coisas pelo sacrifício. Então, eu vou iniciar ela pela tristeza. Mas aí logo eu tenho o motivador, a narrativa, a ficção. Mas eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo. Eu vou ter essa qualidade aquela. E então vale a pena esse sacrifício. Mas eu carrego ao longo da minha vida a tristeza. Isadora diz oi.
Fala, Isadora. Eu acho que está travado aí seu vídeo. Não dá para te ouvir, Isadora. Não dá para ouvir. Não, não dá para ouvir. Então, é um processo de mudança em cada um de nós mesmo. Porém, ao mesmo tempo, esse processo só ganha força quando ele é feito no coletivo. E esse coletivo ele se sustenta por uma narrativa, por uma ficção. Então, nos basta criar ficção, narrativas, que nos convide a uma conexão com um padrão iniciador, que é um mistério, esse padrão iniciador. A gente não sabe como é que isso se cria, de onde vem isso. Isso é um mistério para a gente, talvez seja um mistério para a humanidade eterna, talvez não sei se a gente vai ter a capacidade de desvendar esse mistério, ou se precisa desvendar, né? Talvez a gente possa desvendar quando ele já não seja mais importante, porque senão pode ser perigoso, né? O ser humano desvendando mistérios de como é que o padrão se dá. Então, essa importância da gente criar narrativas coletivas, de criar esse campo ficcional coletivo conectado, é que talvez seja um caminho para a gente sair desse caminhar em direção ao abismo que a gente está indo. Agora, a atenção que a gente tem que ter para que isso não vire em nenhum de nós mais do mesmo, aonde eu me desconecto de toda a minha experiência, da minha existência, do meu padrão singular, para então me conectar a alguém que está falando alguma coisa, é essa a sutileza perigosíssima que a gente vive, né? Que aí a gente deixa de se conectar por singularidades e começa a se conectar por ficção. E quando a gente se conecta por ficção, por mais lúcido que alguém possa estar dizendo alguma coisa, então Jung dizia isso, né? Que por mais claro que ele possa trazer o desenvolvimento com a humanidade, né? Por mais lúcido que seja isso, você nunca poderia se tornar um junguiano. Porque se você se tornou um junguiano, você perdeu o caminho que ele criou de ficção, que é um caminho para você se conectar com o seu próprio padrão singular iniciador e não reproduzir a ficção que o Jung traz e que talvez te dê garantias, porque o Jung já alcançou um reconhecimento legítimo. E aí você, em vez de usar toda a narrativa para poder criar a sua própria experiência, você reproduz a dele. Pronto, deu tudo errado. A gente continua mais do mesmo. Fala, Giovana, você abriu o microfone? Sim, estão me ouvindo? Sim. Eu queria compartilhar que esse encontro hoje está ressoando muito aqui, acho que desde o início, no sentido de que esses padrões, né, essas ficções que a gente vai criando, até essa questão de você falar sobre essas questões hoje, me fizeram, meio que deu uma tranquilizada aqui em mim, assim, porque eu vinha conversando isso com uma amiga e a gente estava com um projeto novo
E ao conversar com ela, a gente tinha uma certa insegurança, né? A gente ainda não tinha um reconhecimento, não tinha isso tudo. E aí, como você falou, me deu uma, nossa, a Ana Tomás está falando, então tá tudo bem, é isso aí mesmo. E aí eu comecei, na hora que você perguntou assim, como é que tá ressoando em vocês? E a Cuca chegou e falou da questão da ciência, né? E é isso, às vezes a gente busca essa ciência para se validar realmente, né? Por essa insegurança, por essa falta de fortalecimento assim, interno mesmo, né? E ao mesmo tempo que desvalida tantas outras coisas, valida muitas coisas nossas. E aí, com o passar do encontro aqui hoje, eu fui percebendo que é isso, né? Esse perceber essas coisas e entrar nesse círculo virtuoso mesmo, porque essas coisas elas acontecem. E aí foi me dando uma outra sensação de tipo assim, tá bom, a garantia que talvez eu teria com Ana Tomás está falando isso, eu não necessariamente preciso disso, porque eu vou ter que gerar um esforço muito maior porque não seria meu, né? Assim, não seria tão autêntico e tudo. Mas que não necessariamente eu teria que dissociar uma coisa da outra, né? Eu acho que a partir do momento que a gente encontra isso, essa ressonância e tudo, a gente pode criar a partir daí também, né? Então, era só para trazer como uma exemplificação mesmo e como isso ressoou em mim. Sim, eu acho que é isso, assim, a nossa cola aqui, o que nos une aqui, é a diferença, é nos diferenciarmos e não pensarmos iguais ou agir da mesma maneira ou sentir da mesma maneira, mas sim nos diferenciarmos, porque daí, se todo mundo aqui vive na própria diferença da sua existência, a gente amplia as perspectivas, porque as perspectivas diferentes em conexão, elas ganham profundidades e ganham extensões em todas as direções, né? Porque são muitas variáveis. Então, a gente se conecta pela diferença. Porém, toda a diferença precisa trazer algo que seja igual. E o igual de todos nós aqui é o vazio. Então, se vocês voltarem ali nos vídeos da vacuidade, a Cuca fala muito bem, muito claramente isso, né? Como é que o mesmo vazio de uma garrafa o vazio de uma garrafa de vinho, o vazio de uma garrafa de uísque, para vocês saberem que a gente é bem etílico aqui, é o mesmo vazio, mas não é a mesma garrafa e não é a garrafa de a mesma coisa, mas é o mesmo vazio. E o nosso vazio aqui é o mesmo vazio. E é aqui que a gente se iguala. Depois disso, a gente vai se diferenciando. E é essa a composição público-privado, é essa a integração das polaridades que vai movendo uma vida na potência, né? Então, para a vida estar na potência, ela não pode estar numa ficção, ela precisa estar numa conexão. Então, quando você compra, quando uma ficção te atrai, essa narrativa me atrai, ela precisa entrar, ela precisa fazer todo agora o processo em você de conexão até o seu vazio. E quando você, estou trazendo de uma maneira linear, mas que não é assim, mas digamos que eu venho da narrativa, volto para a minha ilusão, da minha existência, volto para o vazio. E aí, quando eu volto de novo para a ilusão, essa narrativa está atualizada, essa narrativa está singularizada. E assim é um ciclo virtuoso, constante. Então, é muito rápido, as narrativas são muito rápidas, porque elas estão sempre sendo atualizadas pela conexão. Então, eu digo que, finalizo esse encontro aqui, da minha parte, dizendo que a gente precisa praticar certas experiências
que por mais que essa prática seja uma narrativa, então eu posso dizer assim que a meditação da vacuidade é uma narrativa. É uma ficção. Por mais que ela seja uma narrativa, quando você experimenta ela, ela deixa de ser essa ficção, essa narrativa, e ela começa a virar uma experiência sua, que você vai criar sua própria ficção, mas ela é uma experiência que acontece na sua singularidade, que passa pelo seu padrão iniciador e que te coloca em conexão com o vazio, que gera esse padrão iniciador, que tudo isso é um mistério como isso acontece, mas você tem essa experiência. E é aqui, e ao mesmo tempo eu estou dizendo que não é a meditação da vacuidade que faz isso. Essa é uma percepção que a meditação da vacuidade nos traz. Mas isso pode acontecer de várias possibilidades, né? E você pode ter uma experiência artística que te traz isso, pode ter uma experiência na agricultura que te traga isso, uma experiência completamente inconsciente que te traga isso. Mas esta prática é importante. E é importante a gente reconhecer que estamos todos estagnados na ficção desconectada. Estamos todos. Se a gente vive nessa sociedade é porque nós estamos desconectados nessa ficção. Então, a gente acredita num dinheiro desconectado, a gente acredita num modo de vida, num consumo, de uma maneira desconectada. Num alimentar-se desconectado, né? A gente se alimenta por padrões e crenças e hábitos estagnados e não fluidos, não liberados, não em fluxo, né? Então, vamos ver como é que isso vai aí, trago dessa maneira caótica, porque eu estou criando isso aqui, esse pensamento, estou elaborando ele aqui em ato, né? Não é alguma coisa que... Mas ele sustentado por uma base válida de experiências e experimentos, né? Então, agradeço a paciência pela parceria numa fala tão, talvez, caótica, mas confiando aí que todo mundo tem a sua própria experiência ficcional, ilusória, nos seus vazios, e que cada um vá gerando aí os seus transbordamentos e a gente segue em conexão. Pois é impossível não estarmos conectados, mas podemos viver numa grande ficção de desconexão. Fala, Cuca. Não, eu gostei muito, acho que é por aí. Eu fiquei pensando e trazendo assim para o nosso cotidiano, né? Eu acho que crença, no meu modo de ver, é um tipo de conhecimento, mas é um conhecimento não confiável, porque, em última instância, ele não está relacionado com a verdade última das coisas, que é o vazio. Então, como ele é desconectado, ele engana. Então, a gente tem a crença de que, para ser feliz, a gente não pode ficar doente. Para ser feliz, a gente precisa de dinheiro. Isso são crenças, né, que causam muita decepção. Exatamente. Agora, às vezes a gente tem uma crença, porque alguém falou uma coisa que a gente acredita, e pode ser que essa crença leve a gente mais tarde a ter uma experiência verdadeira, conectada, porque aquela que para nós foi uma crença, porque nós ainda ouvimos sem uma base, mais tarde pode se tornar um conhecimento confiável, porque ele agora faz parte de nós, né? Claro. Por exemplo, às vezes a gente ouve uma coisa de um filósofo, de alguém que tem uma reflexão muito profunda, no primeiro momento a gente transforma aquilo numa crença, porque a gente não tem um fundamento muito sólido. Mas pode ser que aquilo nos leve, então é importante absorver as coisas e vivenciar, e daí passar pelo nosso crivo. Uma coisa assim. Claro. Por isso, o padrão singular de cada um é absolutamente essencial. É essencial que eles estejam todos ativados, né? Que a gente esteja na força iniciadora da nossa vida, né? Conectado com isso.
e não desconectado disso e preso a prisões ficcionais, né? Bom, me estenderia aqui, mas vamos ver aonde isso vai ressoando e a gente vai compondo aí juntos. Muito grata pela parceria e vamos seguindo.